Bom, isso se refletia então na forma de escrever. Por quê? Se você é levado a ser circunspecto, exatamente pelo excesso de organização, você fica acadêmico. Você vai escrever de uma forma acadêmica. Ora, o resultado geral das coisas é que você vai escrever dentro de uma técnica, tudo bem? Nós somos pioneiros de uma técnica de escrever para jornal. Porque o Pompeu de Souza Brasil e o Danton Jobim tinham uma noção de jornalismo norte-americano. E a noção do jornalismo norte-americano era de que uma notícia devia responder, para não perder tempo, indeterminada. Como, quando, onde, como e porquê. Entendeu? Então, você começou a ser já começou o moderno jornalismo a obedecer a um esquema. Acabou o nariz de cera. O nariz de cera na notícia era o seguinte: você ia dizer que um cara ia pela rua e um assaltante chegou para ele, ele não quis entregar a carteira e o cara lhe deu uma facada nele. Então a notícia começava assim: na madrugada de ontem, fulano de tal vinha tranquilamente pela rua tal, quando inopinadamente uma figura desconhecida aproximou-se e, fingindo que ia fazer uma pergunta, era uma velha história para dizer que o cara se aproximou porque ele levou uma facada. Então, a moderna forma norte-americana dizia: fulano de tal, às tantas horas de ontem, na rua tal, sofreu um ataque de fulano de tal, que lhe conferiu tantas facadas e tal, está em estado grave. Então, diante disso, dessa técnica, uma recomendação geral de ordenar o que você tinha para dizer jornalisticamente, ficava a seu critério depois, na matéria, a escrever como você queria o desenrolar daquela história. E isso é que distinguia um jornalista do outro. Porque, embora tendo que fazer objetivamente o lead, por que no fundo tinha um redator que era melhor do que o outro? Porque no todo da matéria, depois, quando o repórter era bom, trazia mais informações, não é? Ele desenvolvia a história de uma forma mais criativa, atraente, né? De uma forma mais atraente. Por exemplo, eu me lembro que aquele menino que despontou, aliás, na rigor ele descontou para a obscuridade, porque ele começou tão bem, depois, aquele que foi depois da Luiz, foi da Senhor. Edgar Andrade? Não, já vou me lembrar. Ele, por exemplo, ele fez uma vez uma matéria... Luiz Lobo. Luiz Lobo, ele fez uma vez uma matéria, nem foi para o Diário Carioca, ele fez essa matéria para, se eu não me engano, para aquele jornal do Lacerda, lá, o Tribuna da Imprensa. Tribuna, ele era da Tribuna, não era da Tribuna da Imprensa. Ele ia passando pela Praia do Flamengo e tinha caído um avião que ia descer no Santos Dumont, mas errou, houve qualquer coisa, ele caiu na água aqui perto da escola naval ali. Aí ele começou a matéria assim, pensando, ou ele viu, passando pelo campo, uma menina que ia com a mãe e ela viu, a mãe não viu, mas ela viu um aviãozinho, ela acompanhou com o olhar e viu com o avião. Mamãe, olha lá, caiu um avião. E ele abriu a matéria dele com isso. Mamãe, olha lá, caiu um avião. Então você vê, contrariava inclusive as normas, porque as normas eram dizer, ontem às tantas horas, um avião tal, da prefixo tal, da Panera, ou lá do que seja,
caiu nas proximidades da escola naval, antes de atingir o pouso. Essa seria a forma clássica. Então havia essas variantes criativas que eram um pouco ortodoxas na forma de apresentar a notícia. Isso, por exemplo, do Luiz Lobo era uma variante, mas que permitia a nós um pouco mais de criatividade no texto legenda. Por quê? Porque o texto legenda, a rigor, você nem tinha muita notícia, mas como a foto era boa e você queria dar a foto, você praticamente dizia para o redator: cria alguma coisa que justifique dar essa foto que eu quero dar com destaque, que a foto é muito boa. Então, por exemplo, eu fiquei conhecido como um bom... Mas esse cara, por exemplo, que no Jornal do Brasil, antes dele ser chefe, teve uma matéria, era um cara que ficou entupido numa tubulação. Lembra disso? Então, um cara que ficou preso, eu não sei o que, ele entrou num tubo e não conseguia sair. Aí deram a foto e o Jânio fez um texto que foi comentadíssimo depois e tal. O que era? Era um cara que entrou num tubo e não conseguia sair. Quer dizer, operário. Hein? Um operário. Um operário. Então, praticamente, não era notícia, porque um operário ficar preso... Não, é um operário, é uma coisa, um azar da sua profissional. Mas no caso, como tinha uma foto que mostrava o cara, sei lá, preso, eu não me lembro como é que era a foto, permitia o cara que fazia o texto apresentar aquilo como se aquilo fosse uma coisa importante. Então, na verdade, ele pegava o inusitado da fotografia e criava um texto que ficava à altura do inusitado visual. Entendeu? E a fama de Tiorão legendário começou no Começou aí, porque eu fazia uns textos assim, eu criava uns negócios, como aquele negócio do texto que me levou para o Diário Carioca, o incêndio no Copacabana, quando estava levando a peça da Henriette Morinot. Então, Mulheres feias. as mulheres feias e tal, o pessoal correu para salvar as coisas antes que o fogo pegasse o guarda-roupa, levar todo, amontoaram na rua e tal. E eu fiz um texto só contando isso. Quer dizer, o incêndio, todo dia tem incêndio. O texto, a foto, na verdade o cara queria era publicar foto. O texto acabava, era um texto criativo. Então, na nossa época, ainda se permitia na imprensa um texto em que havia a contribuição do jornalista. Ele criava um texto, enquanto a notícia ele tinha que obedecer aquelas normas todas das regras do como, quando, onde, porquê. No texto legenda ele tinha um certo poder, uma certa margem de criatividade que era dado a ele. Entendeu? E isso era uma coisa que enriquecia a qualidade a possibilidade do cara fazer um jornalismo mais ou menos criativo e tal. Porque no fundo, a escrita jornalística, se os caras se metem até a ser muito literário, acabou. Ele não é jornalista. O grande negócio era você conseguir dar uma certa qualidade ao teu texto, até um nível acima do noticiário comum, sem cair na literatura. Não é verdade? Uhum. Porque senão você cria texto literário. E para fazer jornalismo como literatura, ninguém faria melhor que o Rubem Braga. Que ele pegava um tema normal e escrevia uma crônica que, na verdade, era um fato. Porque a crônica do Rubem Braga era um fato da vida comum, né? E ele transformava aquilo num texto literário. A crônica era o fato comum transformado em literatura. Agora, jornalismo tinha que ser um fato
jornalístico Descrito. descrito de forma jornalística, Transformado em notícia. transformado em notícia.